Oi, espero que esteja tudo bem com vocês. Neste vídeo será abordado o tema tolerância imunológica e autoimunidade. Fique até o final para compreender todo o nosso conteúdo. A tolerância imunológica é definida como a não responsividade a um antígeno, conseguida por meio da exposição prévia ao mesmo. O termo tolerância imunológica surgiu a partir de observações experimentais de que animais que já haviam entrado em contato com o antígeno em condições particulares tolerariam, ou seja, não responderiam às exposições subsequentes ao mesmo antígeno. Quando os linfócitos específicos encontram antígenos, estes podem ser ativados, induzindo respostas imunológicas. Esses linfócitos também podem ser inativados ou eliminados, levando à tolerância. Formas diferentes de um mesmo antígeno podem levar à resposta imunológica ou à tolerância. Os antígenos que induzem a tolerância são chamados de tolerógenos ou antígenos tolerogênicos, a fim de distingui-los dos imunógenos, que geram imunidade. Um único antígeno pode ser um imunógeno ou tolerógeno, dependendo da forma como é apresentado aos linfócitos específicos, seja na presença ou na ausência, respectivamente, de inflamação e respostas imunológicas inatas. A tolerância aos autoantígenos, também chamado de autotolerância, é uma propriedade fundamental do sistema imunológico normal. A falha na autotolerância resulta em reações imunológicas contra antígenos próprios, autoantígenos ou antígenos autólogos. Essas reações são conhecidas pelo nome de autoimunidade, e as doenças causadas pelas mesmas são denominadas doenças autoimunes. A importância da autotolerância para a saúde dos indivíduos foi investigada desde os primórdios da imunologia. Foi introduzido um conceito de discriminação própria, que consiste na habilidade do sistema imunológico em reconhecer e responder a antígenos estranhos, mas não aos antígenos do próprio corpo. McFarlane adicionou à sua hipótese de seleção clonal o corolário de que linfócitos específicos para autoantígenos são eliminados, a fim de prevenir reações imunológicas do indivíduo contra seus próprios tecidos. A elucidação dos mecanismos de autotolerância é a chave para compreender a patogênese da autoimunidade. Há diversas características de tolerância nas populações de linfócitos T e B. É importante explorar os princípios gerais antes de discutir os mecanismos específicos de tolerância nesses linfócitos. Essencialmente, todos os indivíduos herdam os mesmos segmentos gênicos de receptor de antígeno, e estes são recombinados e expressos pelos linfócitos quando essas células surgem a partir de células precursoras. As especificidades dos receptores codificados pelos genes recombinados são aleatórias e não são influenciadas pelo que é externo ou próprio do organismo de cada indivíduo. Não é comum que, durante o processo de geração de um repertório grande e diversificado, algumas células T e B em desenvolvimento em todo o indivíduo possam expressar receptores capazes de reconhecer moléculas normais daquele indivíduo. Como exemplo, temos os autoantígenos. Portanto, existe um risco de os linfócitos reagirem contra as células e tecidos daquele indivíduo, causando a doença. Os mecanismos de tolerância imunológica evoluíram para prevenir essas reações. Em uma breve explicação, a tolerância, por definição, é antígeno específica. Isso contrasta com a imunossupressão terapêutica, que afeta linfócitos com muitas especificidades. O principal avanço que permitiu o estudo da tolerância pelos imunologistas foi a habilidade de induzir esse fenômeno em animais, mediante a exposição de antígenos definidos sob condições variadas, para depois analisar a sobrevivência e o funcionamento dos linfócitos que encontram seus antígenos. Peter e colaboradores mostraram que na década de 1950, que camundongos neonatos de uma determinada cepa, quando expostos às células de outras cepas, tornaram-se não responsivos a subsequentes enxertos de pele oriundas da cepa dos doadores. Estudos posteriores mostraram que a tolerância poderia ser induzida não somente por células externas, mas também por proteínas e outros antígenos. Os mesmos podem ser capturados do sistema imunológico por barreiras anatômicas, como nos testículos e nos olhos, e assim não podem encontrar seus receptores. Em modelos experimentais, alguns autoantígenos encontram-se disponíveis para reconhecimento pelos linfócitos, mas por motivos desconhecidos.
falham em suscitar qualquer resposta e são funcionalmente ignorados. Muitos dos mecanismos de tolerância a antígenos externos são similares àqueles da autotolerância em linfócitos maduros. Alguns micro-organismos e tumores também escapam do ataque imunológico, induzindo a não responsabilidade em linfócitos específicos. Grandes esforços estão sendo realizados no sentido de desenvolver estratégias para induzir a tolerância e ajudar no tratamento de doenças alérgicas e autoimunes, bem como para prevenir a rejeição nos transplantes de órgãos. Como abordagens experimentais, em especial, as que envolvem a criação de camundongos modificados geneticamente forneceram modelos valiosos para a análise da autotolerância. Muitos dos nossos conceitos atuais baseiam-se nos estudos com estes modelos. Além disso, por meio da identificação dos genes que podem estar associados à autoimunidade em camundongos e humanos, passou a ser possível deduzir alguns dos mecanismos críticos da autotolerância. Contudo, ainda não se sabe quais autoantígenos induzem tolerância central ou periférica, ou quais são ignorados. E mais importante, ainda não se sabe quais mecanismos de tolerância podem falhar nas doenças autoimunes humanas mais comuns. Isso permanece como um desafio principal no entendimento da autoimunidade. Nas sessões a seguir, serão discutidas as tolerâncias centrais e periféricas, primeiramente nas células T e depois nos linfócitos B. Porém, muitos aspectos desses processos são comuns em ambas as linhagens. E para fechar o nosso tema, os mecanismos da autoimunidade. Os linfócitos T possuem diversas funções no organismo e todas elas são de extrema importância. Essas células são originadas na medula óssea a partir de células progenitoras, linfóides, e em seguida migram para o timo, órgão encontrado sobre o coração, onde amadurecem e diferenciam-se. Os linfócitos T executam várias funções na defesa contra infecções causadas por vários tipos de micro-organismos. A seleção negativa de timócios é responsável pelo fato de que o repertório de células T madura, que deixam o timo e povoam os tecidos linfóides periféricos, não respondem a muito autoantígenos que estão presentes no timo. Os dois principais fatores que determinam se o autoantígeno induzirá a seleção negativa de timócios autorreativos são a presença daquele antígeno no timo por chegada através da corrente sanguínea, a afinidade dos receptores de célula T nos timócios que reconhecem o antígeno. Linfócitos imaturos e maduros interpretam de maneiras diferentes os sinais de receptores de antígenos. Os linfócitos imaturos morrem e os maduros são ativados. Os antígenos que estão presentes no timo incluem muitas proteínas circulantes e proteínas associadas às células que estão amplantes, distribuídas nos tecidos. O timo ainda conta com um mecanismo especial para expressar muitos antígenos de proteína. Mutações no gene AIRE são a causa de uma doença autoimune que afeta diversos órgãos chamada de Síndrome Poliglandular Autoimune tipo 1. Este grupo de doenças caracteriza-se por lesões causadas por anticorpos e lesões mediadas por linfócitos que atingem diversos órgãos endócrinos. Estudos em camundongos mostram que várias proteínas que são produzidas em órgãos periféricos também são expressas em níveis baixos das células epiteliais na medula tímica. Além disso, células T imaturas que reconhecem esses antígenos são deletadas no timo. Algumas células T autorreativas que encontram autoantígenos no timo não são deletadas, mas ao contrário disso, diferenciam-se em células T regulatórias específicas para esses antígenos. A tolerância periférica ajuda a manter um equilíbrio entre a resposta imunológica e a autotolerância. Ela evita que células T reconheçam antígenos próprios como estranhos e, portanto, previne doenças autoimunes. As células autorreativas não morrem, mas tornam-se não responsáveis a um antígeno. Os autoantígenos são exibidos continuamente às células T específicas na ausência de imunidade inata e forte coestimulação. A anergia resulta de alterações bioquímicas que reduzem a habilidade dos linfócitos em responder aos sinais dos seus receptores de antígenos. A transdução de sinal induzida pelo receptor de célula T é bloqueada em células anérgicas. Os mecanismos deste sinal de bloqueio não são completamente conhecidos. O reconhecimento de autoantígenos podem ativar ubiquitinas ligases celulares, que ubiquitinam as proteínas associadas ao receptor de célula T e as direcionam para a degradação proteolítica nos proteossomos ou lisossomos. O resultado final é a perda dessas moléculas de sinalização e a ativação defeituosa da célula T.
Uma ubiquitina ligase importante para as células T é chamada de CBLB. Quando a célula T reconhece autoantígeno, essas podem engajar receptores inibitórios da família CD28, cuja função é inibir a resposta da célula T. Os linfócitos T regulatórios são um subconjunto de células TCD4, cuja sua função é suprimir as respostas imunológicas e manter a autotolerância. Uma doença autoimune rara em humanos chamada de síndrome de IPEX é causada por mutações no gene FOXP3, e essas associadas à deficiência das células T regulatórias. Essa observação estabelece a importância das células T regulatórias na manutenção da autotolerância. O aumento recente do interesse da célula T regulatória ocorre em virtude da avaliação crescente de seus papéis fisiológicos, bem como da possibilidade de que defeitos nessas células podem resultar em várias doenças. Células T regulatórias são produzidas principalmente através do reconhecimento de autoantígenos no timo e através do reconhecimento de autoantígenos e antígenos externos em órgãos linfóides periféricos. No timo, o desenvolvimento da célula T regulatória é um dos destinos da célula T comprometida com a linhagem CD4, que reconhece autoantígenos. Essas células T regulatórias tímicas também vêm sendo chamadas de células T regulatórias naturais. Em órgãos linfóides periféricos, o reconhecimento do antígeno na ausência de fortes respostas imunológicas inatas favorece a produção de células regulatórias. Células T regulatória parecem suprimir respostas imunológicas em múltiplos estágios, na indução da ativação de células T nos órgãos linfóides, assim como na fase efetora da resposta desses tecidos. Elas também podem suprimir diretamente a ativação de células B e inibir a proliferação e diferenciação de células assassinas naturais. Ainda não está bem estabelecido se essas células regulatórias trabalham por meio de todos esses mecanismos ou se há uma subpopulação que utiliza mecanismos diferentes para controlar as respostas imunológicas. De fato, existe alguma evidência em humano de que duas diferentes populações de células T regulatórias podem ser distinguidas pela expressão FOXP3 ou a produção de IL-10, mas essa separação não pode ser absoluta. A elucidação das bases genéticas da síndrome de IPEX e a doença similar de camundongos causada pela mutação do gene FOXP3, descrito anteriormente, são provas convincentes da importância das células T regulatória, manutenção e alta tolerância da hemoostase e no sistema imunológico. Várias tentativas vêm sendo feitas para identificar defeitos no desenvolvimento das funções das células T regulatórias nas doenças mais comuns em humanos, tais como as doenças inflamatórias intestinal, diabetes do tipo 1, esclerose múltipla, bem como as doenças alérgicas. Estudos também apontam que há potencial do processo de expansão no número de células regulatórias em cultura com posterior injeção das mesmas nos pacientes, a fim de controlar as respostas imunológicas patológicas. Já existem ensaios clínicos de transferência de células T regulatórias em andamento, a tentativa de tratar a rejeição do transplante, doenças autoimunes inflamatórias. Linfócitos T reconhecem autoantígeno com alta afinidade ou que são estimulados repetidamente por antígeno podem morrer por apoptose. Essas são duas vias principais da apoptose em diversos tipos celulares. A apoptose é induzida pelas vias mitocondrial e receptores de morte celular, que culminam a fragmentação da célula morta e fagocitose de corpos apoptóticos. A via mitocondrial, ou intrínseca, é regulada pela família de proteínas BCL2, que foi descoberta por um oncogênese em que o linfoma de células B mostrou inibir a apoptose. Alguns membros dessa família são pró-apoptóticos e outros são anti-apoptóticos. Essa via inicia-se quando a proteína citoplasmática da família BCL2, que pertence à subfamília BH3, assim chamados porque contém um domínio de homólogo ao terceiro domínio conservado pelo BCL2. São ativados em resposta à privação de fator de crescimento dos estímulos nocivos do dano ao DNA, ou certos tipos de sinalização mediada por receptor, por exemplo, sinais fortes gerados por autoantígenos em linfócitos imaturos.
As proteínas BH3 são sensores de estresse celular que se ligam a efetores reguladores do processo de morte celular. Na via do receptor da morte celular extrínsecas, os receptores de superfície de células homólogos aos receptores de fator na necrose tumoral são ativados por seus ligandes que são homólogos à citocina TNF. Os receptores oligomerizam e ativam proteínas adaptadas citoplasmáticas que recrutam a proscaptase 8. Células que estão em apoptose desenvolvem bolhas nas membranas, fragmentos do núcleo e do citoplasma que são segregados nas estruturas ligadas à membrana chamadas de corpos apoptóticos. Os antígenos proteicos determinam se tais antígenos induzirão a ativação da célula T ou se levarão à tolerância. O autoantígeno, esses antígenos são expressos em órgãos linfóides centrais, onde são reconhecidos como os linfócitos imaturos. Em tecidos periféricos, os autoantígenos ligam aos receptores antígenos de linfócitos específicos por períodos prolongados, sem inflamação ou imunidade inata. As células dendríticas residem em órgãos linfóides e tecido não linfóides pode apresentar autoantígeno para linfócitos T e manter a tolerância. Células dendríticas teciduais normalmente ficam em estado de repouso imaturo, com baixa ou nenhuma expressão de moléculas coestimuladoras. As características das células dendríticas que tornam tolerogênicas ainda não são definidas, mas incluem baixa expressão coestimuladoras. Há interesse em manipular as propriedades de células dendríticas como forma de potencializar ou inibir as respostas imunológicas para fins terapêuticos. A tolerância dos linfócitos B é necessária para manter a não responsividade dos autoantígenos timo-independentes, como polissacarídeos e lipídios. A tolerância dos linfócitos B também desempenha papel na prevenção de respostas dos anticorpos a antígenos de proteínas. Estudos experimentais revelam múltiplos mecanismos pelos quais o encontro com os autoantígenos pode abortar a maturação e ativação da célula B. Linfócitos B imaturos que reconhecem autoantígenos na medula óssea com alta afinidade mudam sua especificidade ou deletados. Os mecanismos da tolerância central da célula B já são bem descritos em modelos experimentais e uma nova cadeia leve de imunoglobinas é expressa, criando assim um receptor de célula B com uma nova especificidade. Este processo chama-se de edição de receptor e consiste em um importante mecanismo para a eliminação da autorreatividade dos repertórios da célula B maduras. Se a reorganização da cadeia leve editada não for produtiva, rearranjos podem acontecer no lóculus K, em outro cromossomo. Deleção. Se a edição falhar, as células B imatura podem morrer por apoptose. Os mecanismos de deleção não estão bem estabelecidos ainda. Anergia. Se a célula B em desenvolvimento reconhece autoantígenos francamente, por exemplo, se o antígeno é solúvel e não apresenta muitas ligações cruzadas com receptores de antígenos, ou se os receptores da célula B reconhecem antígenos com baixa afinidade. As células tornam-se funcionalmente não responsivas e saem da medula óssea neste estado de não responsividade. A alergia deve-se à regulação negativa da expressão do receptor de antígeno, assim como a um bloqueio na sinalização do mesmo. Linfócitos B maduro que reconhece autoantígenos em tecidos periféricos na ausência de células T auxiliares específicas podem ser considerados funcionalmente não responsivos ou podem morrer por apoptose. Uma vez que autoantígenos geralmente não suscitam respostas imunológicas inatas, as células B também não serão ativadas via receptores de complemento ou receptores de reconhecimento de padrões moleculares. Os mecanismos de tolerância periférica também eliminam clones de células B autorreativos que podem ser gerados como uma consequência não intencional de mutação somática em centros germinativos. Em linfócitos B, a tolerância central é induzida quando células B imaturas reconhecem autoantígenos
polivalentes na medula óssea. O resultado é a aquisição de uma nova especificidade chamada de edição de receptor, ou morte por apoptose das células B imaturas. Células B imaturas que reconhecem autoantígenos na periferia, na ausência de ajuda da célula T, podem tornar anérgicas, morrendo por apoptose ou tornando-se funcionalmente não responsivas por causa da ativação de receptores inibitórios. A autoimunidade resulta na falência de autotolerância. Em indivíduos geneticamente suscetíveis, relações autoimunes podem ser disparadas por estímulos ambientais, como infecções. A maioria das doenças autoimunes é poligênica e numerosos genes suscetíveis contribuem para o desenvolvimento das mesmas. A maior contribuição das células dos genes MHC, acredita-se que outros genes contribuam para influenciar a seleção ou regulação de linfócitos autorreativos. Infecções podem predispor à autoimunidade através de diversos mecanismos, incluindo expressão elevada de coestimulante nos tecidos e reações cruzadas entre antígenos e micro-organismos. Infecções podem predispor à autoimunidade através de diversos mecanismos, incluindo expressão elevada de coestimuladores nos tecidos e reações cruzadas entre antígenos de micro-organismos e autoantígenos. Algumas infecções podem proteger indivíduos da autoimunidade através de mecanismos desconhecidos. A tolerância dos linfócitos B é necessária para manter a não responsividade dos autoantígenos timo-independentes, como polissacarídeo e lipídios. A tolerância dos linfócitos B também desempenha papel na prevenção de resposta dos anticorpos a antígenos de proteínas. Estudos experimentais revelaram múltiplos mecanismos pelos quais o encontro com os autoantígenos pode abortar a maturação e ativação da célula B. A possibilidade de que o sistema imunológico de um indivíduo pudesse reagir contra antígenos autólogos e causar dano tecidual foi observada por imunologistas ao mesmo tempo que estes reconheceram a especificidade do sistema imunológico para antígenos estranhos. No início da década de 1990, Paul Ehrlich denominou a expressão melodramática ou ototóxico para as reações imunológicas prejudiciais ao próprio indivíduo. A autoimunidade é uma causa importante de doenças em humanos. Frequentemente, usa-se erroneamente o termo autoimunidade para qualquer doença na qual as reações imunológicas acompanham o dano tecidual, embora seja muito difícil ou quase impossível estabelecer um papel para as respostas imunológicas contra autoantígenos como causa para esses distúrbios. Já que a inflamação é um componente importante nessas doenças, costuma-se agrupá-las como doenças inflamatórias mediadas pela imunidade, o que não implica que a resposta patológica seja direcionada contra autoantígenos. O entendimento sobre a autoimunidade melhorou bastante durante as 2 últimas décadas, principalmente por causa do desenvolvimento de modelos animais inflamativos dessas doenças, da identificação dos genes que podem predispor à autoimunidade e de métodos mais aprimorados para a análise das respostas imunológicas em humanos. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da autoimunidade são a suscetibilidade genética e os gatilhos ambientais, como infecções e lesão local no tecido. Genes de suscetibilidade podem prejudicar os mecanismos de autotolerância. A infecção ou necrose nos tecidos promovem o influxo de linfócitos autorreativos e a ativação dessas células, resultando em lesão tecidual. Infecções e lesão tecidual também podem alterar a forma como os autoantígenos são apresentados para o sistema imunológico, levando à falha da autotolerância e à ativação dos linfócitos autorreativos. Genes de suscetibilidade podem prejudicar os mecanismos de autotolerância. A infecção ou necrose nos tecidos promove o influxo de linfócitos autorreativos e a ativação dessas células, resultando em lesão tecidual. Infecções e lesão tecidual também podem alterar a forma como os autoantígenos são apresentados para o sistema imunológico, levando à falha da autotolerância e à ativação dos linfócitos autorreativos. Doenças autoimunes apresentam diversas características gerais que são relevantes para a definição de seus mecanismos subjacentes. Podem ser sistêmicas ou órgão-específicas, dependendo da distribuição dos autoantígenos que são reconhecidos. Por exemplo, a formação de complexos imunológicos circulantes, compostos de alto-núcleo-proteínas e anticorpos específicos, produz tipicamente doenças sistêmicas, como o lúpus eritematoso sistêmico. Ao contrário, respostas de autoanticorpos ou células T
contra autoantígenos com distribuição tecidual restrita levam a doenças específicas dos órgãos, como miastenia grave, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Vários mecanismos infetores são responsáveis pela lesão do tecido em diferentes doenças autoimunes. Esses mecanismos incluem complexos imunológicos, autoanticorpos circulantes e linfócitos T autoreativos. As características clínicas e patológicas da doença geralmente são determinadas pela natureza da resposta autoimune dominante. Também tendem a ser crônicas, progressivas e de auto-perpetuação. As razões para essas características são, primeiro, os autoantígenos que disparam essas reações são persistentes e uma vez que a resposta imunológica se inicia, muitos mecanismos amplificadores que são ativados perpetuam essa resposta. Segundo, uma resposta iniciada contra um autoantígeno que lesiona tecidos pode resultar na liberação e alteração de outros antígenos teciduais, na ativação de linfócitos específicos para esses outros antígenos e na exacerbação da doença. Este fenômeno, conhecido como propagação de epítopo, pode explicar por que, uma vez desenvolvida a doença autoimune, esta pode se prolongar ou se auto-perpetuar. A autoimunidade resulta da combinação de algumas das 3 aberrações imunológicas principais. A primeira é a tolerância ou regulação defeituosa. A falha dos mecanismos de autotolerância em células T ou B, levando ao desequilíbrio entre a ativação e o controle de linfócitos, é a causa subjacente de todas as doenças autoimunes. A tolerância a autoantígenos normalmente é mantida por meio de processos de seleção que previnem a maturação de alguns linfócitos específicos para autoantígenos e de mecanismos que inativam ou deletam linfócitos autorreativos que amadurecem. A perda da autotolerância pode ocorrer se linfócitos autorreativos não forem deletados ou inativados durante ou após a sua maturação. Também pode ocorrer se as células apresentadoras de antígenos profissionais, as ACPs, forem ativadas, de modo que autoantígenos sejam apresentados ao sistema imunológico de forma imunogênica. Alguns mecanismos que podem contribuir para a falência da autotolerância são defeitos na deleção ou seleção negativa de células T ou B, ou na edição de receptores em células B durante a maturação dessas células nos órgãos linfóides centrais. Defeitos no número e função de linfócitos T regulatórios, a apoptose defeituosa de linfócitos autorreativos maduros e função inadequada de receptores inibitórios. A segunda aberração é a apresentação anormal de autoantígenos. Essas anormalidades podem incluir expressão aumentada e persistência de autoantígenos que são normalmente degradados ou alterações estruturais nesses antígenos, resultantes de modificações enzimáticas, estresse ou lesão celular. Caso essas mudanças levem à apresentação de epítopos antigênicos que normalmente não estão presentes, o sistema imunológico não pode ser tolerante com esses epítopos, permitindo o desenvolvimento de autorrespostas. A terceira aberração, e por fim, é a inflamação ou a resposta imunológica inata inicial. A resposta imunológica inata é um forte estímulo para a ativação subsequente de linfócitos e para a geração de respostas imunológicas adaptativas. Infecções ou danos à célula podem suscitar reações imunológicas inatas locais com a inflamação. Essas reações podem contribuir para o desenvolvimento de doença autoimune, talvez pela ativação das APCs, que se sobrepõem aos mecanismos regulatórios, resultando em ativação excessiva da célula T. A falha da autotolerância em linfócitos T pode resultar em doenças autoimunes, nas quais o dano tecido é causado por reações imunológicas mediadas por células. Anormalidades nas células T auxiliares também podem levar à produção de autoanticorpo, pois essas células são necessárias para a produção de anticorpos de alta afinidade contra antígenos proteicos. Infecções virais e bacterianas podem contribuir para o desenvolvimento e exacerbação da autoimunidade. Em pacientes e em alguns modelos animais, o surgimento das doenças autoimunes frequentemente está associado a infecções ou é precedido pelas mesmas. Na maioria desses casos, o micro-organismo infeccioso não está presente em lesões nem mesmo é detectável no indivíduo quando a autoimunidade se desenvolve. Portanto, as lesões da autoimunidade não se devem ao agente infeccioso por si só, mas resultam das respostas imunológicas do indivíduo, que podem ser disparadas ou desreguladas pelo micro-organismo. Algumas infecções podem proteger contra o desenvolvimento da autoimunidade. Estudos epidemiológicos sugerem que a redução de infecções aumenta a incidência de diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Estudos experimentais mostram que o diabetes em camundongos N ou D passa a ser retardado se os animais estiverem com infecção.
Parece contraditório que as infecções possam funcionar como gatilhos de autoimunidade e, ao mesmo tempo, possam inibir doenças autoimunes. Ainda se desconhece a forma pela qual as infecções podem reduzir a incidência de doenças autoimunes. Já a microbiota intestinal e cutânea podem influenciar o desenvolvimento dessas doenças. O desenvolvimento da autoimunidade está relacionado com vários fatores, além de suscetibilidade genética e infecções. Alterações anatômicas em tecidos causadas por inflamação, possivelmente secundárias a infecções, lesão isquêmica ou trauma, podem levar à exposição de autoantígenos que normalmente são ocultados do sistema imunológico. Tais antígenos isolados podem não ter induzido a autotolerância. Portanto, se autoantígenos previamente ocultos são liberados, estes podem interagir com linfócitos imunocompetentes e induzir respostas imunológicas específicas. Influências hormonais têm papel em algumas doenças autoimunes. Além disso, tem maior incidência em mulheres do que em homens. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico afeta mulheres 10 vezes mais. A doença semelhante ao lúpus em uma certa espécie de camundongos desenvolve-se apenas em fêmeas, podendo ser retardada pelo tratamento com andrógenos. Não se sabe se essa predominância em fêmeas resulta da influência dos hormônios sexuais ou de outros fatores relacionados com o gênero. As doenças autoimunes estão entre os problemas científicos e clínicos mais desafiadores em imunologia. O conhecimento atual dos mecanismos patogênicos permanece incompleto, então teorias e hipóteses são mais numerosas que fatos. Espera-se que a aplicação de novas tecnologias e o conhecimento sobre a autotolerância levem a respostas mais claras e definitivas sobre os enigmas da autoimunidade. Com isso, finalizo por aqui. Esperamos que você tenha absorvido conhecimento com o nosso conteúdo. Tchau!